Quando a gente toma gosto pelo universo da madeira, não tem jeito, a gente presta atenção em tudo que é madeira que aparece e cata e guarda, né? Justamente para transformar em algum tipo de projeto. Eu não sou diferente disso, logicamente, fico atento aí à caçamba e se é possível pegar alguma madeira legal, eu pego. E tem a questão de cortes de árvore, por exemplo, às vezes a gente vê umas peças legais, bonitas, de troncos de árvore que dá para transformar em uns projetos bem interessantes. Essa semana, por exemplo, eu peguei um pedacinho desse tronco aqui. Isso aqui é uma poda que eu fiz aqui numa árvore que eu tenho na minha casa, uma árvore grande, e eu transformei nisso aqui, olha, numa caixinha. Então hoje eu vou te ensinar as técnicas para você fazer isso. Vou te dar ideias para você criar aí peças bem legais, de repente pode até virar uma fonte de renda, por que não? Então não sai daí que eu já volto. Eu vou começar pedindo para você se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, e acionar o sininho para você receber as notificações de quando a gente posta conteúdo. Bom, eu vou iniciar aqui o trabalho mexendo com esse pedaço de tronco. Um pedaço de tronco que tá, assim, não está muito bonito, então eu vou fazer alguns cortes nele, vou começar a processá-lo usando os recursos que eu tenho aqui na oficina. E aí eu vou dando dicas e ideias para vocês. Como eu tenho um limite de altura aqui na serra de fita e a peça está um pouquinho maior, eu vou fazer um pequeno acerto aqui na beirada dela, justamente para acertar e poder dar continuidade tirando a outra fatia que eu quero tirar. Olha que surpresa, que madeira bonita que é. A caixinha está nascendo. Fica com a gente até o final, que tem mais novidade para vocês lá no fim do vídeo. Eu vou acertar agora as duas superfícies com lixa, para a gente poder então fazer as duas tampas da caixinha e depois vazar o miolo. Vou fazer isso na serra de fita, mas depois eu vou dar outras dicas para vocês. As fatias que eu vou tirar, uma de cada lado, eu vou tirar com 12 milímetros. Como as paredes da peça são irregulares, eu estou conferindo aqui para ver se eu não vou ficar com uma parede muito fina do outro lado. Aqui a madeira está chanfrando para dentro, então eu vou precisar engrossar um pouco aqui. Antes de fazer a colagem da caixinha, ou seja, do fundo e da parte onde eu comecei o corte, eu vou dar acabamento internamente, nas duas faces internas, né, o fundo e a tampa, e aqui na lateral da caixinha, para ficar mais fácil aí de lixar. E depois vou fazer uma marcação na tampa, usando aqui a parte de baixo, antes de colar o fundo, justamente para fazer uma marcação do limite, onde eu vou colocar alguns anteparos para a tampinha se encaixar exatamente na posição correta. Não tem jeito, a marcenaria é precisão. Vocês viram que até agora eu só fiquei acertando as madeiras, agora elas estão redondinhas para a gente poder fazer a etapa seguinte, que é a colagem, que também é muito importante. Nos nossos cursos de marcenaria hobby, eu ensino dezenas de técnicas associadas à necessidade do projeto que eu estou ensinando.
E a ideia é que você, em pouquíssimo tempo, já cria suas peças. Em torno de uns 20 dias você já tem condição de pensar na sua peça e realizá-la. Então pensa no assunto. Estou iniciando a colagem da peça e para fazer essa colagem eu estou usando um outro adesivo da Titebond, a Quick and Sticky. Esse adesivo é um adesivo PVA à base de água, só que ela tem alguns diferenciais em relação às colas PVAs convencionais. Ela seca 2 vezes mais rápido e ela é 3 vezes mais viscosa, ou seja, ela não escorre. Ela tem carga na sua composição, então o que acontece? Ela acaba preenchendo pequenas ranhuras e frestas que depois podem receber acabamento, basta você lixar e aplicar o acabamento que você está dando na madeira, ela aceita o acabamento. É uma cola desenvolvida para madeira, mas ela também cola outros substratos, como vidros, tecido, cerâmica, pedra, desde que um desses substratos seja poroso ou semiporoso, para que ocorra a cura total da cola. Agora é a prova de fogo, não pode ficar nenhum degrauzinho, né, onde a gente está juntando as peças novamente. Agora é importante alinhar todas as fibras da madeira para ficar o mais imperceptível possível a colagem. Enquanto a peça segue colando, eu vou dar outras dicas para vocês. Lembra-se dessa parte da peça? É o miolo da caixinha, aquele que saiu na serra de fita. Eu vou fazer outra caixinha, uma caixinha menor, e vou dar outras dicas para vocês. Eu vou fazer aquela fatia, né? Eu vou mostrar para vocês fazendo essa fatia com serrote, como uma outra opção aí para você criar a sua peça. Para fazer o corte dessas duas tampas usando um serrote, o ideal é usar um serrote japonês, que você consegue muita precisão no corte. E a ideia é fazer o corte toda a volta, em cima da linha, e depois você vai aprofundando para a parte de dentro, para que o corte saia todo alinhado. Então vai marcando toda a linha com um corte inicial. Quando você estiver cortando o seu tronco com um serrote, certamente ele vai estar preso numa morsa ou preso na bancada com algum grampo, algum sargento. Se você perceber que o serrote começa a travar e não fluir o corte, é porque a linha de corte está se fechando, justamente pelo aperto da morsa ou do grampo. Então, coloque algumas pequenas cunhas para abrir a linha de corte e aí você consegue cortar com facilidade. A outra caixinha está nascendo do miolo, né, que sobrou. Tá aqui, os cortes com o serrote japonês ficaram ótimos, ficou pequenas diferenças, eu já lixei, já está no jeito aqui. Agora a gente vai abrir então essa cavidade. Eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira dica é usar uma serra-copo. Eu tenho aqui alguns modelos da Bosch. Tem esse modelo aqui que é uma serra-copo para madeira. É uma serra-copo feita com chapa dobrada. Essa aqui tem 86 milímetros. Só que essa serra-copo ela é um pouquinho mais agressiva do que esse modelo aqui, que é a Progressor Wood mais metal, ou seja, ela serve para madeira e metal. Essa aqui tem uma dentição mais fina, então como essas peças aqui elas vão ficando mais delicadas, eu vou optar por usar essa daqui. É uma serra-copo bimetal. Essa daqui precisa do adaptador, que é esse adaptador aqui com a broca guia. Então você simplesmente faz um clique aqui e ela já está no jeito para usar. Lembre-se sempre de usar os EPIs, óculos de proteção, protetor auricular e máscara. Quando você for fazer o furo com a serra-copo, calce a peça que você vai furar com uma madeira de sacrifício, para quando a serra-copo vazar do outro lado, ela não estourar a sua madeira principal. Serra-copo adianta bem o serviço. Se você não tiver serra-copo, você pode usar, por exemplo, uma broca normal para furar madeira, uma broca de 10, 12 milímetros, e aí você faz vários furos e depois você vai escavando usando um formão ou uma goiva.
Se você tiver uma broca Forstner, ela é mais eficiente do que uma broca comum, ou seja, você vai desgastar áreas maiores, né, fazendo furo com ela, e depois você então faz o escavamento com o formol. Olha, eu gosto de mostrar quando as coisas dão errado. Eu insisti na broca Forstner para tirar os excessos aqui daquela ponta interna e a peça quebrou, olha aí. Então, a peça está bastante delicada, realmente precisa ir com calma. Isso aqui dá para consertar, logicamente, é só colar aqui as partes, né? Mas precisa ir com bastante calma. É um trabalho de paciência. Colei a peça que quebrou, já acertei a parte interna dela e já colei o fundo. Então aqui já tem a segunda caixinha já colada. E eu lixei as duas caixinhas com uma lixa 220. Eu fiz os acertos com a lixa 80 e depois afinei o toque, né, a superfície da madeira com lixa 220. Esse é um dos segredos de um bom acabamento, você caprichar no lixamento. Se eu, por exemplo, continuasse com lixas mais finas ainda, eu poderia até chegar a dar um polimento na peça só lixando. Então, esse é um dos processos, inclusive, de você chegar num ótimo acabamento na madeira. Mas não é o caso aqui. Agora eu vou fazer um outro detalhe para a gente realçar aí os desenhos da madeira, né? Essas peças, elas têm umas rachaduras. Então o que eu vou fazer? Eu vou preencher essas rachaduras usando parafina que é usado para fazer vela, e vou colocar pigmento preto. Ou seja, eu vou realçar todas essas fissurinhas, essas trincas, e vai ficar muito legal. Eu já fiz um teste, deu muito certo. Então vamos fazer isso juntos. Algumas partes dos buracos que eu vou fechar são vazados, então para que não vaze do outro lado eu vou fechar com uma fita crepe. Para você preparar a parafina é muito fácil, basta aquecê-la em banho-maria e aí depois você acrescenta o pigmento. Para aplicar a parafina eu estou usando uma espátula, eu molho ela na parafina líquida e vou espatulando nas fissuras. Depois de preencher as rachaduras, as fissuras com a cera, agora está no jeito de dar acabamento. Eu vou precisar lixar novamente essa peça para remover aí as interferências da cera preta que ficaram na madeira. Porém, se eu lixar do jeito que está aqui agora, eu vou empastar a lixa, não vai dar certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lâmina de estilete solta, assim, e vou raspar. Vou raspar nivelando a cera na superfície da madeira. E aí fica mais tranquilo da gente lixar. Agora eu quero a ajuda de vocês. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês fariam ou o que vocês gostariam que eu fizesse com essa peça que está aparecendo aí na tela. Esse tronco que tem esse furo no meio, uma peça muito bonita. A gente já fez um projeto com ele no canal, fizemos uma mesa de centro com tampo de vidro, pés de metal. Então, esse aí não vale. Eu quero que vocês coloquem outras ideias. Aí eu vou avaliar e a gente vai, dependendo do que vocês sugerirem, a gente vai fazer esse projeto, usando a criatividade. Então vamos fazer juntos! Depois de raspar o excesso de parafina, eu lixei novamente a peça com lixa 220 e ela ficou com um toque muito legal. Eu gostei muito da composição da cera preta com a cor natural dessa madeira. Então eu deixei essa caixinha sem acabamento, ao natural. E essa daqui eu apliquei um óleo mineral, ela ficou mais escura, né? Escureceu a madeira.
duas opções aí para vocês verem, óleo mineral e ao natural. Eu coloquei aqui por dentro uns pedacinhos de madeira justamente para conter a tampa, ela se encaixar e não escorregar. Ou seja, detalhes aí que fazem parte de um projeto delicado, né? Um projeto para você fazer para uma mãe. É muito legal você partir de uma peça de madeira irregular e chegar num resultado final bonito, criativo. Então fica aí a dica para você. Mais uma dica, quando você for misturar a parafina com o corante, não exagere no pigmento que você for usar, para o pigmento não manchar, não marcar a sua madeira. Coloque um pouco menos, vá fazendo testes e aí você consegue um resultado muito legal. Tô deixando aí na tela mais 2 vídeos muito legais para vocês assistirem. Eu fico por aqui, deixa aí seu like pra gente se você curtiu esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais marcando Oficina de Casa e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E a gente se vê num próximo programa. Um grande abraço!